Como equilibrar a humanização com alta performance? No episódio dessa semana, nós vamos bater um papo sobre isso com a Heloísa Glad, executiva sênior, com passagens como o número 1 da Reckitt Benckiser, da Philip Morris, da Kenvue, né, antiga área de bens de consumo da Johnson Johnson. Então, se você quer entender tudo sobre como achar esse equilíbrio, fica por aí até o final e aproveita e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o podcast divulgado toda terça às 19 horas que levanta a régua de vocês apresentando e debatendo os principais assuntos de vendas e marketing. Para quem é novo por aqui, esse podcast é um oferecimento da For Sales e dos Sales Jobs, empresas da The For Sales Company, que são respectivamente as maiores empresas de recrutamento de vendas e marketing da América Latina, a For Sales no perímetro de média e alta gestão, os seus jobs em força de vendas. Para começar, queria dar muitíssimo boas-vindas aqui a Elo. Como é que você está, Elo? Tudo bem? Estou ótima, gente. Primeiramente, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Elo. Inclusive, Elo, que já é veterana aqui, que já fez um conteúdo super legal com a gente, né, Maurício? Isso, nós estávamos falando aqui nos bastidores em 2020, né, quando nossa primeira iniciativa, acho, de podcast na For Sales, que chamava-se Grandes Carreiras. Tivemos um bate-papo com a Elo, eu e o Edu, então estou bem curioso aí, bem ansioso para atualizar o papo com a Elo. Muito que legal. Parece que foi ontem, né, Maurício? Parece que foi ontem. É Passou verdade, rápido. é verdade. Muito bem, muito bem. E você, tá tudo bem? Tudo certo, tudo ótimo, vamos lá. Vamos lá então. Muito bem, pessoal. Antes da gente entrar no assunto de hoje, é importante mencionar que a edição 2024 da famosa pesquisa de cargos e salários de vendas e marketing da For Sales já está disponível para download, como sempre, 100% gratuito, tá? E esse ano ela está com tamanho recorde, né? São 460 cargos de vendas e marketing que tiveram range salarial mapeado. Então, desde C-Level até base de pirâmide em 29 segmentos, 29 setores, na verdade, né? Segmentos e subsegmentos. Então, está realmente imperdível para quem precisa ter um panorama sobre nivelamento salarial da vaga que está conduzindo com o mercado e ou quer entender como que está nivelado no mercado em termos de salário, né? Então, fica o convite, o link para download está na descrição e reiterando que é 100% gratuito. Eu estou falando isso porque hoje em dia tem tanto golpe na internet que daqui a pouco estão tentando vender a nossa pesquisa. E tem gente pagando e não vai receber nem a pesquisa que é gratuita. Aí, né? Muito bem, Elo. Agora sim, para começar, conta um pouquinho sobre você e sobre a tua vivência, né, com o tema de equilíbrio entre alta performance e humanização. Legal. Bem, eu sou profissional aí, estou ativa aí no mundo corporativo faz mais de 26 anos. Comecei a trabalhar bem cedo, eu tinha 17 anos, e desde então nunca deixei de trabalhar. Então, eu vivi, a minha vida profissional foi sempre aí em grandes empresas, líderes de segmento, né, todas elas multinacionais. E ao longo desse tempo, eu posso dizer que eu sou uma geração que viu e ainda está vendo uma mudança grande nessa parte de gestão, né? Essa questão humanizada, a gente começou a ouvir falar mais recentemente. Eu venho de uma época que, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha vergonha de falar para um chefe meu se eu estava tendo um problema na minha família, por exemplo, né? Eu não contava, assim, eu tinha na minha cabeça que a gente tinha que separar o que é a tua vida pessoal da tua vida profissional. Então, acho que a gente está vivendo uma grande mudança para melhor, né? E eu acho que, além disso, também, eu tenho, além de profissional, eu sou mãe, né? Eu tenho 3 filhas, sou casada, tenho 3 filhas, então, acho que também essa questão toda da forma como a gente vem evoluindo se reflete também, não só no trabalho, mas na forma como a gente faz a gestão da nossa família também, né? Porque o trabalho e a família coexistem, de certa forma. Então, acho que tem uma mudança interessante acontecendo, para melhor. Muito legal. Elo, já pegando um gancho, então, nessa tua resposta, se você puder trazer exemplos práticos, assim, o que você sente que mudou, né? De quando você começou para hoje, né? Quais que são as grandes diferenças?
Olha, para mim a primeira diferença, isso no meu caso, talvez pensando que eu sempre trabalhei em empresas com uma cultura, vamos dizer, um pouco mais agressiva, bastante meritocráticas, empresas um pouco mais agressivas, em que a performance, o número, era a base de tudo, né? Então, eu fui moldada assim, e naquela época eu sempre achei isso normal. Então, isso para mim caminhava da seguinte forma: eu estou aqui na empresa, eu preciso produzir resultado. Não interessa quem eu sou nos bastidores, interessa quem eu sou aqui, enquanto profissional, as minhas interações no trabalho com os meus colegas. Então, na minha cabeça, eu criei essa separação completamente, assim, não gostava de misturar. Não acho que era uma coisa generalizada, mas eu tendo a pensar que a maioria das pessoas pensava como eu, né? Então, hoje eu vejo uma coisa completamente diferente, em que é impossível você separar o indivíduo, a pessoa, quem é você na tua casa, quem você é com a tua família, do profissional na empresa. É uma coisa só, né? O líder, ele é uma pessoa só, e quando ele se associa a uma empresa, ele é visto como uma coisa só. Então, muda completamente a forma da gente atuar, tanto dentro da empresa, mas também fora da empresa. O mesmo passa com como você atua na tua casa, com a tua família, e também quando você está fora de casa. Então, acho que essa é uma mudança importante. A segunda é que eu vejo uma mudança também na forma de mensurar a performance, porque o fato dessa performance estar sendo vista cada vez mais como, de uma forma mais humanizada, tem trazido também diferentes lentes, né, com relação a como que a gente mensura performance, né? Então, uma coisa é o número, a entrega, mas o que mais que esses indivíduos, esses colaboradores estão trazendo para a mesa que é algo deles, é algum valor que eles estão agregando, né? Então, acho que tem uma discussão interessante na mesa com relação a como a forma de mensuração de performance também está evoluindo ao longo do tempo. Uhum. E como que você define uma gestão de performance humanizada? Só para a gente ter um contorno técnico aqui, afinal, esse termo é uma junção de dois termos, né? Então acho que tem ângulos diferentes de leitura em relação a isso. Então define o teu ângulo em relação a esse tema, para em cima disso a gente aí aprofundar na parte mais hard, mais prática, né? Para mim, a performance humanizada é aquela que leva em consideração não só os indicadores, sejam eles financeiros, participação de mercado, ou seja, os indicadores, o compromisso que você tem para com a empresa, mas também traz a forma, o como esses indicadores ou esses resultados estão acontecendo. E nesse como é como as pessoas podem contribuir, agregar valor de acordo com o que elas trazem para a mesa, de acordo com o que elas trazem para a equipe. Então, eu vejo que é uma combinação entre o que você tem que entregar, mas o como está sendo entregue. E esse como conta muito com a colaboração do indivíduo, né? Através das fortalezas que ele tem, dos comportamentos que ele desempenha junto à equipe. Então, acho que a humanizada é você ter essa habilidade de combinar essas duas coisas, porque, sem dúvida nenhuma, quando você consegue trazer o melhor de uma pessoa, você consegue reconhecer as habilidades que ela tem e consegue colocá-la no espaço em que ela vai performar da melhor forma, entregando aquilo que ela faz de melhor, não tem dúvida que o negócio se beneficia, né? E que os resultados são melhores. Legal. E pensando do ponto de vista de implementar esse tipo de gestão, né? Uma gestão de performance humanizada, quais que são os principais desafios para implementar isso no negócio? Claro que eu acho que cada negócio tem uma dificuldade diferente, né? Porque isso depende da cultura da empresa, depende da aceitação também das demais lideranças, né? Do envolvimento do RH. Mas, enfim, em termos práticos, assim, aonde que você enfrentou a maior dificuldade, né? Onde que você via que esbarrava essa tentativa de implementar essa gestão? Eu acho que no modelo mais tradicional de gestão de performance, a gente olhava muito a performance do indivíduo, né? Ou seja, existem os resultados globais da empresa, mas o que mais contava percentualmente para medir a performance de alguém era a contribuição daquele indivíduo. E hoje eu vejo que a gente tem que olhar muito o coletivo. Tem que ter um aspecto ainda do indivíduo, que é o quanto ele contribui, mas isso não pode ser mais a maioria. O maior peso tem que estar na colaboração. Então, acho que o desafio é trazer de uma visão mais indivíduo para uma visão mais colaborativa. O segundo desafio é que eu acho que na visão colaborativa, o segredo,
é a gente montar equipes de trabalho que se complementem entre si, que tenham skills, que tenham habilidades diferenciadas para que elas possam se complementar e com isso trazer o melhor resultado. E isso passa por pelas pessoas conhecerem muito bem quais são as habilidades que elas têm, quais são os skills que elas têm. E hoje parece ser fácil, mas eu vejo assim alguma dificuldade. Tem muita gente que não tem essa clareza, no sentido de que, poxa, no que eu sou realmente bom, né? O que realmente eu posso trazer para a mesa? Então, acho que a gente tem que ajudar, como liderança, a facilitar esse processo de autoconhecimento das pessoas dentro da organização, para que elas mesmas entendam e se avaliem como, poxa, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, e é nisso aqui que eu vou focar, é aqui que eu vou colocar energia para poder contribuir da melhor forma. Então, acho que é uma visão interessante, mas passa por a gente facilitar o processo de autoconhecimento. E um terceiro elemento que eu vejo é a escuta ativa, combinada, assim, acho que é a escuta ativa, porque a liderança que olha só, vamos dizer, performance, número, de uma forma fria, ela não está muito preocupada em escutar, em gerar diálogo, né? A partir do momento que você começa a valorizar esses outros elementos, ou seja, quais são as habilidades, os skills que cada pessoa vai contribuir, né, para com o grupo, isso requer que a gente tenha mais conhecimento sobre as pessoas. Então, a gente precisa dedicar mais tempo conversando com as pessoas, passar tempo junto, interagindo, né? Então, acho que isso é muito importante para a gente criar essa base sólida de conhecimento sobre as pessoas do nosso time e também de uma forma bastante empática, porque quando você começa a investigar sobre as pessoas e conhecê-las melhor, você começa a entender as diferenças, você começa a entender onde elas pensam diferente de você, né? E é essa que é a riqueza do processo, de como a gente consegue integrar essas diferenças para benefício do grupo. Perfeito. Eloy, pensando um pouco na tua trajetória, e aí me corrija se eu estiver errado, enfim, fica à vontade para pontuar o que você achar necessário, mas quando eu olho para a tua carreira e vejo o que você falou, você foi forjada ali num segmento bastante do tabaco, né? Um segmento onde o resultado precisa vir, é na ponta do lápis, né? É um segmento bastante nervoso. Então, no começo da sua carreira, você não tinha essa visão. E aonde no decorrer da sua carreira que você disse, opa, peraí, eu acho que eu preciso mudar a minha forma de gerir, enfim, aonde que deu esse estalo para você olhar para a gestão de performance de uma forma mais humanizada? Eu acho que eu acho que enquanto eu não tinha time, né, eu pensava de uma forma muito individual e eu tinha clareza de que o que eu vou entregar depende só de mim. Então, de certa forma, você tem mais independência quando você não tem que se preocupar com um time abaixo de você e etc, né? Então, para mim, o divisor de águas foi quando eu virei gestora de pessoas. Aí eu comecei a ver que, primeiro, não depende só de mim, você começa a entender e amadurecer, né? Não depende só de mim. A minha habilidade como gestora tem que ser trazer o melhor das pessoas e fazer com que elas deem o seu melhor para benefício da equipe. E aí, a partir desse papel que você começa a entender melhor, você vê que, assim, é muito diferente quando você passa a ser um gestor, né? Então, para mim, esse foi um divisor de águas importante. E o outro foi que quando eu estava, inclusive, na Philip Morris, e que a Philip Morris começou a trazer uma nova geração de produtos para o mercado, o objetivo era sair do tabaco combustível e trazer produtos que não tinham mais combustão, era uma inovação enorme para a categoria, né, histórica. A gente começou a ter que trabalhar com incerto, porque até então, tabaco é uma categoria muito comoditizada, né? É muito fazer o básico bem feito, arroz com feijão. Era aquele cigarro eletrônico, Elô? A gente lançou o IQOS, né, que é um aquecedor de, vamos dizer, ele é um aparato que aquece um cigarrinho de tabaco, ele não é um cigarro eletrônico, porque não é movido a vapor, mas ele tem uma tecnologia que aquece o tabaco ao invés de queimar o tabaco, né, como o cigarro tradicional. Mas tudo isso para dizer que quando a empresa começou a inovar, a gente começou a ver que, poxa, a gente vai errar, a gente vai ter que lidar com o incerto, a gente não sabe se essas inovações vão dar certo. Então, você começa a entender a importância de realmente escutar, entender, porque quando você não conhece, você tem que inovar, você começa a trazer experts que conhecem, e você começa a ter que criar um ambiente em que a gente tem que escutar mais do que falar.
né? Você sai daquela cadeira do especialista, eu sei tudo, porque eu faço isso há décadas, para sentar numa cadeira de que, poxa, eu não sei nada. E, de repente, eu preciso escutar alguém que sabe mais que eu, né? Criar o espaço para essa pessoa, aprender com ela e extrair o melhor de tudo isso para a gente seguir performando. Então, para mim, esses dois momentos, ou seja, virei gestora e depois, quando eu comecei a inovar de uma forma realmente mais impactante, foi que eu senti que essa gestão humanizada, assim, ela tem que começar a acontecer, senão a coisa não vai. E qual o papel da inteligência emocional para uma gestão humanizada, né? Onde ela entra, né? Eu tenho uma visão específica sobre isso, mas queria ouvir a tua para a gente ir aprofundando a conversa por aí, né? Olha, eu acho que passa por você entender a importância de não só escutar, ser empático, mas trabalhar com as diferenças. Porque é muito fácil quando você está cercado de pessoas que pensam igual a você, ou muito similar, né? É muito fácil você chegar nos acordos, você, sabe, alinhar as coisas, porque todo mundo pensa meio parecido. Quando você começa a montar times diversos, realmente que pensam diferente, você começa a ver que você precisa criar esse espaço da escuta e do aceitar a perspectiva diferente. Então mudam coisas básicas, como, por exemplo, você passa a ser menos assertivo. Porque quando você tem muita certeza e está todo mundo meio que concordando, você é mais assertivo, você acaba a reunião antes, você fecha ali o pensamento e tal. Quando você está num contexto em que tem pessoas com pensamentos ou ideias muito diferentes dos seus, você é obrigado a criar aquele espaço, mesmo sem gostar. Porque no começo é incômodo. É incômodo você ouvir alguém falar, no contexto do trabalho ali, né? Falando algo que você discorda 100% e que você, por A mais B, já provou para você mesmo que você está certo. Então, é super incômodo. Mas, ao longo do tempo, você vai aprendendo a entender as perspectivas diferentes e você vai começando a entender também o valor que elas trazem, né? Então, para mim, essa questão de como você gerencia a tua postura, a tua atitude nas reuniões, por exemplo, é essencial e passa por inteligência emocional, porque se você se deixa agir pelo ímpeto ali, você não deixa as pessoas falarem, basicamente, né? E no passado, como eu comecei a trabalhar, era muito assim, se a gente levantava a mão para falar algo diferente do que o chefe pensava, ele cortava você na hora e acabou o assunto. E tudo bem, a gente achava aquilo normal, mas hoje eu olho e falo, nossa, é muito diferente, né? Mudou muito. Olhando de novo para o aspecto da tua carreira, Elo, a Rect me parece ser uma empresa que provoca muito isso, talvez, né? A gente trabalhou com a Rect, inclusive, acho que quando você estava lá, né? Então, Uhum. o que a gente percebe sendo um parceiro de negócio deles é que tem essa busca, né, por pessoas de países diferentes, de ideias diferentes. Então, é uma cultura que talvez favoreça muito isso. Estou certo? Estou errado? Sim, sim, porque a Rext é uma empresa que tem uma cultura muito, eles fomentam o empreendedorismo, realmente. Então, tem muito aquela mentalidade, você está aqui, independente da tua função, você é completamente responsável e você está empoderado para buscar solução para qualquer coisa que toque a tua área, a tua função. Então, é normal você ver pessoas na Rect, bastante júnior até na carreira, olhando os problemas de A a Z, e se empoderando deles, e às vezes passando por... As pessoas não pedem licença para fazer as coisas. Quando eu cheguei lá, era muito engraçado o início, assim, porque eu via gente bem júnior, me ligava para me comunicar que ia atuar em tal projeto, que já tinha criado o projeto inteiro, o time do projeto, que já tinha alocado parte da verba, ou seja, ninguém veio pedir licença, sabe? Então, acho que essas empresas que promovem o empreendedorismo interno tendem a ter pessoas com essa postura mais agressiva nesse sentido, né? E que daí saem fazendo mesmo e assim, estão focadas no resultado final ali. E não querem saber muito, pedir bênção para ninguém, ou porque eu preciso da autorização do fulano. Não, não tem muito isso. As pessoas vão e fazem, realmente. Tem empresas, né, essas empresas um pouco mais tradicionais, como muitas que ainda atuam no mercado, ainda tem um sistema um pouco diferente, as coisas são mais consensuais, acaba-se que, para tocar um determinado projeto, para dar o ok, vamos fazer uma reunião, sabe? Esse tipo de coisa, que é um
um approach um pouco mais tradicional. Existe também, então acho que essas duas culturas, assim, uma mais tradicionalista, uma mais inovadora, elas estão coexistindo hoje em dia, acho que ambas têm suas vantagens e desvantagens. E Elô, uma coisa que a gente vê como recrutador é a ascensão do bem-estar como um dos grandes motores da longevidade das equipes e das empresas, em última instância, né? Eu acho que a gente fala até bem-estar centrismo, né? É quase um pilar de sustentação da governança moderna, né? Das empresas. Ao mesmo tempo, o momento que a gente presencia nesse assunto é um momento de transição, né? Onde a gente está ainda digerindo essa mudança de paradigma, né? Paradigma produtivista, né? Para um paradigma holístico, né? Onde você vê todos os stakeholders, o cliente, a comunidade, o meio ambiente, enfim, cada hora muda de nome, né? Os conceitos, uma hora é ESG, outra hora é outra coisa, mas por trás está essa visão holística integrativa. Como atuar no ponto de equilíbrio correto nesse momento de transição, onde há um anseio geral por ir pelo caminho do bem-estar, pela humanização verdadeira? Acho que isso é um anseio, acho que está muito forte na sociedade e nas gerações novas também, principalmente, mas, ao mesmo tempo, tomando cuidado para não acabar perdendo a mão na execução, porque, de um outro lado, a gente tem ainda uma parte do mercado ainda muito resistente a isso, né? Eu vou usar de um recurso feio aqui, que é o generalismo, né? Mas o mercado financeiro ele ainda é muito orientado a resultado, né? Por exemplo, né? Então, como achar o ponto de equilíbrio entre pressão do investidor, pressão do financiador da operação com esses anseios reais, essas necessidades reais, né? Como executivo, como atuar de uma forma pragmática ali? Eu acho que hoje não cabe mais a gente atuar de uma forma em que as pessoas não têm flexibilidade para trabalhar, flexibilidade para pensar, flexibilidade para acomodar a vida pessoal delas, sabe, durante o dia ali. Então, eu acho que um enabler, vamos dizer assim, para ajudar a gente a viabilizar isso, acho que a flexibilidade ela tem que existir. As pessoas têm que ter esse espaço para atuar. Agora, eu gosto muito dos acordos, porque o que eu falo muito é, gente, qualquer negócio que tenha ali como cobrança produzir resultado, né, é um negócio que tem que gerar resultado, senão ele não existe. Então, não adianta a gente querer se enganar achando, por exemplo, pensando em horas de trabalho, não adianta a gente querer se enganar achando que a gente tem que entregar mais, ou seja, a gente tem que dobrar a velocidade do crescimento trabalhando metade das horas. Então, eu gosto de ser muito transparente, sincera com relação a isso e discutir muito isso com o time. Então, acho que é criar um espaço onde existe a flexibilidade, mas a partir daí criar muitos espaços de conversa, em que as coisas fiquem muito claras, né? Então, primeiro, aonde a gente tem que chegar, o que a gente tem que entregar é essencial, isso tem que estar muito claro para todo mundo, porque esse, de fato, é o compromisso, é porque estamos todos aqui. Agora, o como chegar lá é onde eu acho que a gente tem que trazer flexibilidade, a gente tem que trazer, fomentar essa colaboração entre as pessoas, que é uma coisa também que não é a pessoa sentir que, poxa, eu sozinho não consigo fazer tudo isso. Aí começa a dar ansiedade, começa a dar uma série de... né? Então, assim, acho que as pessoas têm que entender também que elas são parte de uma equipe, qual que é a contribuição delas individual para a equipe, e o que é o entregável da equipe. Então, todo esse trabalho de alinhamento, que antes era meio que comunicado top-down e tudo bem, eu acho que hoje a gente tem que dedicar mais tempo discutindo para que a gente saia das discussões com os compromissos, né? Então, eu sou uma pessoa, eu não me importo, eu falo, gente, na minha cabeça, eu não tenho a mínima intenção de ver ninguém, nenhum funcionário trabalhando mais de 8 horas por dia. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio para a vida. Como indivíduos, tem que ter tempo para a família, para você, para a tua saúde, para você se cuidar, e o tempo do trabalho. Agora, o que estamos fazendo para ganhar produtividade no trabalho? Né? Então, são temas que a gente tem que puxar para a mesa. Então,
iniciativas que visam produtividade, como que a gente está usando o nosso tempo melhor, quais são as atividades que talvez não agreguem mais valor para o negócio, que vocês talvez achem que agregam, mas na prática não está agregando mais e só está trazendo desgaste. Porque tem um momento agora também de desapego. Se você pega alguém que vem fazendo a mesma função, que é uma função mais operacional, vamos supor, faz 5 anos, você fala com essa pessoa, ela fala, não, eu não tenho como eliminar nada. Eu tenho, as coisas só seguem acumulando, eu não estou dando conta, né, e tal, tá, ok, você não tem como eliminar. Mas como você pode buscar produtividade? Tem alguma ferramenta que a gente possa investir para substituir o trabalho manual por um sistema, por exemplo? Então, esse tipo de pensamento que antes as pessoas não eram cobradas, hoje acho que elas estão sendo mais cobradas, né? Porque elas estão pleiteando um espaço maior, qualidade de vida, mas eu gosto de retornar para elas e falar, ok, vamos lá, vamos trabalhar junto. Onde a gente pode melhorar? Na tua função. Me ajuda a te ajudar como líder. Né? Então, eu gosto muito dessas conversas, porque senão vira uma coisa que a gente fica se enganando. A cobrança, ela está lá. E se a gente não entrega, amanhã ou depois a gente não tem mais trabalho. E eu falo isso muito claramente, sabe, para os times. Então, acho que o equilíbrio que você mencionou, ele é essencial para que a gente sim consiga, ao longo do tempo, ir melhorando e equilibrando, mas sem perder o foco. O que é o foco? É a entrega. Agora, a entrega, considerar o que e o como, para mim é muito importante. Então, Elo, mais ou menos o que a gente está querendo dizer aqui é que para implantar uma gestão de performance humanizada, a gente tem que cuidar para não cair na armadilha de pensar demais no humanizado e de menos na performance, porque a empresa não existe sem performance. Então, é necessário ter os combinados muito claros e trabalhar a parte da humanização. Mas se a pessoa não atingir os combinados, também a empresa tem espaço para tomar decisões mais fortes, né? Eu acho que é por aí. Claro, totalmente. Do que adianta a gente fechar um ano, tá todo mundo super feliz e sorridente, ninguém chegou no resultado, ninguém ganhou bônus, ninguém vai conseguir evoluir o passo de carreira porque foi um ano ruim. Então, eu sempre tento trazer mesmo esse equilíbrio, porque acho que isso é essencial. Não existe só um lado ou só o outro. Acho que tem que realmente encontrar o equilíbrio. Muito interessante. Eu gostei, me chamou muita atenção, achei que fez muito sentido, Elo, essa questão da, da maior necessidade de comunicação e alinhamento em momentos de incerteza, né? Porque no final do dia, quando a gente está saindo de uma era X para uma era Y, está no meio do caminho, é um momento ainda de incerteza, de indefinição, de ajustar as melancias na carroça, que o Maurício fala. Totalmente. E aí eu acho que o recurso principal que existe para esse processo é a comunicação, né? Então achei fez muito sentido para mim você trazer essa questão como um ponto central da resposta, porque realmente é a base de tudo, né? Quando você não tem certeza externa, você precisa ter certeza no combinado, tá claro para todo mundo que está sendo pensado e tal. E aí eu queria me arriscar e pedir para transformar essa linha de raciocínio sobre gestão humanizada num playbook, né, num passo a passo aquilo, para aquele líder de negócio que está pensando, puxa, legal, agora como é que eu implanto isso, né? Qual que seria o passo 1, 2, 3, 4, 5 para eu garantir que eu vou conseguir pegar minha equipe e fazer uma gestão de performance que entregue o resultado, mas que leve em conta o humano, que não desgaste em excesso o time. Então, tenta criar um playbook aí para essas pessoas. Eu só vou ligar o chat GPT aqui para ele pegar o que eu vou estar falando e transformar num artigo. Olha, é uma boa, hein? É uma boa. Não, assim, na minha visão, eu acho que a gente tem que começar esse processo da forma mais inclusiva possível. Então, para mim, o passo a passo é, uma vez que você tem o seu time montado, você, com o time completo, você revisa qual que é a missão, seja da função, ou seja do time de projeto, mas assim, por que estamos aqui? Qual que é a nossa missão? O que a gente tem que entregar? Como que o trabalho dessa equipe aqui, o que é esperado da gente e como a gente vai agregar valor para o negócio? Então, acho que começa realmente desse passo inicial de colocar todo mundo na discussão e todo mundo ser parte da definição.
É diferente quando as pessoas são parte, ajudam a gente a chegar na definição de tudo isso, versus elas chegam, eu entrego uma folha de papel para elas, ou uma pagininha digital, lá elas têm que ler. Elas não vão sentir, elas não vão se apropriar daquilo. E hoje eu acho que as pessoas buscam muito esse senso de propósito, elas querem ser parte das coisas. Então eu gosto muito do envolvimento desde o início. Uma vez que você faz isso, eu acho que o buy-in das pessoas, eles compram de uma... Você dedica um tempo que concorda, um tempo adicional que talvez no passado a gente não dedicava tempo. Eu pensava sozinha, eu talvez pegava 2, 3 pessoas, montava ali e disseminava para o resto. Hoje eu acho que vale você investir no tempo, colocar as pessoas juntos, discutirem, porque uma vez que a gente chega nos acordos juntos, o buy-in é aquela coisa do pacto, sai todo mundo ali muito comprado. E aí eu acho que a execução fica mais fácil, né? Então eu sempre faço restabelecer missão, objetivos e tudo com o time. Depois, restabelecer as métricas, também juntos. O que então, em base a essa missão que a gente acabou de definir, o que a gente vai entregar como time? E essas métricas têm que ser numéricas, tem que ter os KPIs, mas eu acho que tem que ter os indicadores qualitativos também. Sabe, a gente quer trazer pelo menos um projeto de inovação, a gente quer, né? Então, definir coisas mais relacionadas ao how mesmo, ao como, né? E depois estabelecer uma cultura de tracking, que, de novo, não é nada novo, mas o tracking passa a olhar indicadores de performance, mas também os indicadores dessa gestão que a gente está querendo buscar, né? Seja ela gestão mais humanizada, então, isso tudo pode se refletir em KPIs. Então, como a gente integra esses KPIs que são mais relacionados à forma de gestão para os KPIs de negócio da empresa? Porque aí você passa uma mensagem forte que sim, a empresa valoriza número, valoriza resultado financeiro e tal, mas também valoriza esses outros KPIs, sejam, não sei, retenção, diversidade e inclusão, seja o que for que você estabeleça, mas eles são um set de KPIs que andam sempre juntos. E o problema é que no passado existiam só os financeiros e o resto ninguém olhava. Geralmente esses temas, né, temas desse tipo, no momento em que eles estão, no momento que nós estamos, né, que é o momento de transição, geralmente não tem muito recurso tecnológico já pronto para o plug and play, né? Mas acho que sempre cabe perguntar se você usa alguma tecnologia, algum recurso tecnológico para te ajudar na gestão de performance humanizada, né? Porque no final do dia, hoje em dia, tem tanto aplicativo, tem tanto SaaS diferente. Tem algum em especial que você destacaria assim que pode ajudar as pessoas nisso? Não, eu acho que eu tenho usado muito as soluções digitais para fomentar 3 coisas. Primeiro, que as pessoas estejam conectadas mais do que nunca, né? Depois, soluções digitais para ganho, focadas em ganho de produtividade, e também soluções digitais para garantir o engajamento das pessoas nas rotinas do dia a dia, né? Então é quase como que aquela pessoa nunca vai se sentir sozinha ou desamparada, ela vai ter as ferramentas que vão acompanhar o dia a dia dela. Então, por exemplo, a gente tem feito muito grupos, por exemplo, existe o Projeto X. O Projeto X está contando com a colaboração de pessoas de, sei lá, 5, 6 diferentes áreas. Então, cria-se os grupos, né, as comunidades daquele projeto, e as pessoas o dia inteiro estão se falando ali, naquela comunidade, sobre como está sendo o dia, o que elas estão conseguindo realizar, o que elas não estão. Ali é uma plataforma que também ajuda a conectar, né, a saber o que está no Rio de Janeiro está fazendo, o que está no Nordeste. Então, assim, as comunidades digitais ajudam muito na gestão do dia a dia e também na integração das pessoas. A outra coisa que eu gosto muito é fazer com que todas as pessoas da organização consigam visualizar os resultados em real time. Então, imagina a pessoa de uma fábrica, ela está conseguindo ver quanto que a gente está vendendo de um produto X, né? Então, no passado, era uma visão muito, a fábrica tem os KPIs da fábrica, vendas tem o de vendas, tal, e cada um olha os seus KPIs e tudo bem. Eu acredito muito que esse modelo está falido. Eu acredito muito que
O modelo atual existem os KPIs da companhia como um todo e que todas as pessoas, 100% dos colaboradores têm que estar acompanhando, eles têm que estar por dentro, até para eles sentirem Para onde o vento aquele está senso soprando. de realização, né? Do tipo, poxa, eu estou aqui na fábrica, estou fazendo um esforço para colocar uma linha adicional de produção, porque eu sei que está faltando volume, né, de venda, e olha que legal, estou vendo que a venda está aumentando. Isso depende de mim, eu estou ajudando, eu sou parte disso. Né? Então, acredito muito nas pessoas terem essa clareza de onde exatamente elas estão contribuindo para o processo como um todo. Mas isso passa por ter as ferramentas para que todo mundo esteja na mesma página. Então, a gente usa... por todas as empresas que eu passei, a gente usa muito as comunicações internas digitais, então as telas, seja no chão da fábrica, seja no centro de logística, seja no escritório, em que a gente coloca os resultados ali de tudo que a gente consegue ter real time, né? Então isso para mim também é muito importante. E o terceiro é ter uma ferramenta de engajamento que seja meio que viva, ou seja, as pessoas têm que ter um espaço em que, a qualquer momento do dia, elas podem entrar para dar um feedback, seja de um peer delas, de alguém que está contribuindo num projeto, ou seja para falar da empresa, né? Falar, poxa, esse projeto aqui está sendo muito bem executado, né? Então, ter uma plataforma que capture insights das pessoas, seja orientado para feedback ou insights no geral, e que a gente consiga capturar isso ao longo do tempo, porque isso vira uma ferramenta viva, ou seja, você não precisa mais esperar alguém rodar uma pesquisa de engajamento interno que acontece a cada 6 meses. Você tem uma plataforma viva ali, em que as pessoas estão colocando as suas impressões conforme as coisas vão acontecendo. E daí saem, às vezes, coisas boas, saem elogios, mas saem críticas, né? As pessoas, acho que cada vez mais também estão se abrindo para falar, olha, estou trabalhando no projeto X, mas o sistema não funciona e não estou rendendo, né? Quem pode me ajudar? Então, esse tipo de coisa surge de uma forma bem orgânica, o que eu acho legal. Eu fico feliz com esse teu relato, Elo, porque eu vejo o nível de maturidade da nossa gestão, né? Eu vejo as coisas que tu falou 100% presentes no nosso negócio. Hoje, na For Sales, isso foi algo que veio com a pandemia, mas ainda existe hoje. Hoje um estagiário da For Sales sabe exatamente quanto a empresa fatura, quais são os clientes novos que entraram no mês, para onde a gente está indo. Então, a gente costuma falar que é um MBA de gestão para quem é estagiário, porque dificilmente um estagiário vai ter acesso a tanta informação como ele tem no nosso negócio. Então, esse é um ponto que você falou que a gente tem aqui. E um segundo ponto que você falou do feedback, às vezes as pessoas ficam pensando numa plataforma muito complexa. A gente tem um FAQ aqui de perguntas anônimas que a pessoa pode perguntar absolutamente qualquer coisa a qualquer gestor, qualquer dúvida que ela tiver sobre a empresa, e a gente vai responder sem saber quem fez a pergunta. Então, assim, são coisas... E às vezes quando a dúvida é uma dúvida muito geral, a gente leva isso para um fórum geral da empresa também, porque a gente vê que não é uma única pessoa, são várias pessoas com aquele problema. Então, eu acho que são soluções simples, né? Que às vezes parece, nossa, a Elo tá falando uma coisa extremamente complexa, mas não é, né? Às vezes tu pode até fazer um formulário no Google, onde tu deixa o link disponível no grupo de WhatsApp da empresa lá, o cara vai na descrição do grupo de WhatsApp, tá lá o link, ele faz o feedback dele. Começa pequeno, mas acho que o importante é a iniciativa, né? Completamente. Eu chamo isso de desburocratizar o sistema, sabe? Porque a gente vem de um pensamento um pouco mais burocrático, né? Não, para isso eu tenho que ir lá a cada 3 meses e tal. Para esse outro eu tenho... Então, assim, elimina isso e tenta fazer algo mais orgânico, algo que a gente capture com uma frequência maior e que, né, e que flua de uma forma mais natural, né? Então, acho que isso é importante para a organização ganhar voz, ganhar também um pouco de autonomia e agilidade na resolução dos problemas que a gente sabe que acontecem todos os dias, né? Uhum. No final do dia, acho que a gente está fazendo o zoom out, né, no assunto, mas acho que vai ajudar a incrementar a conversa. Dentro dessa perspectiva de mudança de era, né, eu acho que o que a Elo no final do dia está trazendo aqui a gente está caminhando para uma era de comunidade, formação de comunidade, né? E aonde o indivíduo ele é o ponto central da comunidade, não é mais o processo, não é mais... ele passa a ser uma colmeia, né? Não passa mais a ser silos dentro de uma grande corporação, cada um isolado, sem uma visão do todo e tendo
aquela coisa do Taylorismo, né? Produtividade, menor tempo, entrega maior em menor tempo, né? Eu acho que essa visão de output geral, né? De entrega coletiva, de grupo, de pertencimento, sem esquecer o resultado, né? Que eu acho que, como você bem destacou, quer dizer, o que foi combinado de entrega, mas fazer essa entrega de uma forma que fique humanizada mesmo, integrada, empática, fluida, né? Que dê um senso de pertencimento, de contribuição, né? Cada um veja seus 20 centavos, né? Na conta ali que está sendo paga, né? Então tem um pouco de filosofia por trás disso, né? Eu acho que a Elô trouxe um ponto importante, que é essa necessidade que as pessoas têm de poder de fala, né? Se a gente olhar para fora da empresa, antigamente, dentro da família, o filho não tinha poder de fala. O pai falava, o filho escutava. Hoje em dia não é mais assim. Então, o filho ganhou um poder de fala na família. Ele vai para a rede social, ele tem um poder de fala com uma abrangência absurda que ele não tinha antes. Só na empresa ele não vai ter poder de fala? Então, ele quer ter poder de fala lá dentro também. E a empresa precisa se adequar a esse movimento, né? Absolutamente. E sabe, tem uma outra questão esse conceito do humanizado, eu gosto também de trazer muito para o time, na minha visão, inclui também, não inclui só da empresa para dentro. Esse mesmo conceito a gente tem que aplicar da empresa para fora, porque a gestão humanizada também se aplica à gestão, como que a gente está trabalhando para resolver os problemas ou suprir as necessidades dos nossos consumidores e dos nossos clientes. Então, os processos que existem de avaliação, de nível de serviço, etc., que também são bem burocráticos, periódicos, levam tempo para acontecer, né? Hoje em dia, a gente tem que promover para que eles aconteçam de uma forma orgânica. Então, se eu preciso que um cliente me diga se o meu nível de serviço com eles está bom ou não, né? Eu preciso que isso aconteça, eu preciso criar uma plataforma, um espaço para que isso aconteça de uma forma natural. E não ficar esperando, sei lá, cada 6 meses que eu vou ter uma pesquisa em que o cliente vai falar para mim se eu trabalhei bem ou não. Então, eu provoco muito o time com relação conforme a gente evolui nessa questão da gestão humanizada, da porta para dentro, como que a gente evolui da porta para fora? Como que a gente está olhando as necessidades dos nossos clientes, o nível de parceria que a gente está tendo com eles, o que de fato a gente está fazendo para adaptar a nossa estratégia à estratégia do cliente, que talvez está com uma estratégia de expansão, né? Então, nesse sentido, assim, colocar o cliente também no centro, bem como o consumidor, acima de tudo, né? Então, criar espaços também, através dos meios digitais, para a gente escutar muito mais o nosso consumidor e para que isso também sirva como insumo para a gente na empresa. Porque, na minha visão, tudo que a gente faz internamente tem que ser uma resposta ao que o nosso consumidor lá na ponta está precisando que a gente faça, né? Então, acho que esse conceito do humanizado, ele toca também externamente, é um mindset, sabe? É um mindset. Então, você chegar para uma área não sei, de logística e falar assim, olha, vocês estão atrasados aí com o pedido de um certo cliente, está atrasado 48 dias. Vocês acham que isso a gente está colocando o cliente no centro? Vocês acham que a gente está suprindo a necessidade? Ele já está com falta de produto. Sabe? Então, você traz esse ângulo aí também para as conversas, né, com as outras áreas com relação ao nível de serviço. Só para dar um exemplo prático. Muito legal, faz todo sentido, né? E que bom que a gente está, né, nesse momento, porque eu acho que é uma clara evolução, né? Que a gente vem tendo, né, no mundo corporativo, né? Para nós que começamos no mundo corporativo, a gente passou por por eras ali do mundo corporativo, é nítida essa evolução, né? E isso é muito bacana. Eu tinha muito presente no começo da minha carreira, Elo, essa questão que você falou de achar que o Maurício é um Maurício na pessoa física e um Maurício na pessoa jurídica. Muito. Eu percebia. Muito. Não, a gente nem se conhecia ainda, Rodrigo. Principalmente por trabalhar com consultoria e etc. Então, você sempre tinha que ter aquela... não pode me ver fazendo isso. Cara, mas o Maurício é uma pessoa só, eu sou isso.
entendeu? Não existe o Maurício no trabalho e o Maurício fora do trabalho. O Maurício é uma pessoa só. Então, eu levei um certo tempo até entender isso, né? Então, achei bem legal a sua fala, porque eu vivenciei isso bem, bem claramente na minha carreira. É que também é difícil se desgarrar do que tá todo mundo fazendo, né? Acho que é um movimento meio coletivo, né? Essa evolução, né? Vai todo mundo junto, né? Porque na hora ali na correria, você ser o único que tá misturando as coisas, você ser o único que é um ato de muita coragem, não dá para esperar, né? Que a gente tenha uma atitude assim, porque é quase contraintuitivo. Né? E é meio como no mundo dos negócios. Às vezes é arriscado, se tu for o primeiro early adopter, às vezes é arriscado demais, né? Tu vai trazer um produto que nem tem demanda ainda, talvez tu quebre antes da demanda chegar. Então também eu talvez tenha chegado nessa reflexão na hora certa. Lá atrás nem era o momento ainda, porque o mundo não aceitava isso, né? Vai saber. Evoluiu muito. Mas Elo, acho que é impressionante como a Elo consegue trazer temas dos mais variados temas de gestão e de uma forma sempre muito inteligente, muito reflexiva, né? O conteúdo que você fez com a gente lá no Grandes Carreiras foi super, super legal. E agora esse aqui, então eu fico até pensando que a gente deveria trazer mais a Elo aqui para a gente ficar mantendo esse assunto vivo, né? Trazer um pouco da tua perspectiva para cá e refletindo junto, né? Legal colaborar. E esse tema, para mim, de gestão, de liderança, e tudo que está acontecendo, para mim, é um dos meus temas favoritos aí. Tem muita coisa interessante acontecendo, né? Perfeito. Então, Elo, muito, muito obrigado em nome de todo o time da The Force Sales Company, né? Super legal te receber. Esperamos te ver de volta aqui, tá, Elo? Então já fica o convite aqui ao vivo para ficar registrado aqui que você está convidadíssima a voltar aqui com a gente, tá? Para quem gostou tanto quanto nós do nosso episódio de hoje, não deixa de dar uma navegada na nossa playlist. Vocês vão ver que tem bastante coisa relativas à liderança, alta performance, esse novo mundo dos negócios, né, que a gente falou um pouquinho aqui, sobre humanização na gestão, como fazer humanização. Então, vale a pena dar uma navegada, porque eu acho que tem coisas ali que podem ajudar a aprofundar ainda mais, ou a ter outras cases relacionados a isso e outros conteúdos cogêneres e complementares. Então, por hoje é isso. Muito obrigado aí a todos e todas que estão até aqui e nos vemos no próximo Raise the Bar. Até lá.